Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós vamos começar a ver sobre a natureza do matrimônio como sacramento. Capítulo 9 sobre o matrimônio. A questão 826. Que é o sacramento do matrimônio? Aí aqui sempre nesta resposta o catecismo define, e ao definir dá a natureza do sacramento. É um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece uma união santa e indissolúvel entre o homem e a mulher e lhes dá a graça de se amarem um ao outro santamente e de educarem cristãomente seus filhos. O matrimônio, falam que a igreja é machista, né? É um absurdo isso. Normalmente quem fala isso é um ignorante, porque o matrimônio vem de madre, matris, officium, é ofício de mãe, não é patrimônio, é matri, porque a finalidade do sacramento é a prole, os filhos. E é verdade que o pai, falando de prole, ele é a causa de santo, a principal, né? O pai é a parte ativa na procriação, mas a mãe é que nos aguenta 24 horas por dia, e é um ofício a maternidade, dado por Deus, e como a finalidade é a prole, então o sacramento recebe o nome por via da mãe. Vê que tão machista a igreja, que exalta um sacramento com esta virtude do ofício maternal, mas que não exclui, obviamente, a paternidade, porque sem pai ninguém é mãe. Então, nosso Senhor instituiu como 7 sacramentos, aí é discutido quando. Uns dizem que foi nas bodas de Caná, outros dizem que quando o nosso Senhor disse que o homem deixaria seu pai, a mulher sua mãe, ambos se uniriam e seriam uma só carne, aí ele está instituindo o sacramento. Em todo caso, pode ter sido numa ocasião e noutra, ou em uma delas, mas que ele tem instituído, não há lugar a dúvida. E esta união é entre um homem e uma mulher. É um absurdo que nós vivemos num mundo como Sodoma e Gomorra. Pior, né? Que Sodoma e Gomorra, Deus fez o favor de explodi-los. E este mundo segue o seu curso para as profundezas do inferno. Bom, tudo terminará em fogo de um jeito ou de outro. Uma união de pessoas do mesmo sexo não é matrimônio. Primeiro que não se cumpre o nome, matrimônio, ofício de mãe. Nem 2 homens nem 2 mulheres podem fazer uma coisa deste ofício. Tem que ser o sexo oposto. E tampouco é matrimônio uma união civil, em que um homem se une com uma mulher, porque o matrimônio, o sacramento tem que ser feito baixo a lei de Nosso Senhor e da Santa Igreja. Existem matrimônios de lei natural, por exemplo, entre os budistas, os pagãos, uma união natural, mas não é um sacramento. Eles correspondem àquele mandato primeiro de Deus, crescer e multiplicai-vos, não? É uma união correta, mas como eles não têm a fé, não têm o sacramento do batismo, não se concretiza em matrimônio. Mas a união civil para um batizado não é suficiente para estabelecer um sacramento. Podem viver felizes, podem ter muitos filhos, ter grande prosperidade, educar muito bem seus filhos, mas isso não tem a bênção de Deus como uma união sacramental. Pois então, nesta união santa, porque todos os sacramentos são fontes de santidade, Deus Nosso Senhor dá graça de um amor santo. É diferente do amor entre noivos, entre namorados e outros amores, que tem a sua nobreza. Mas na união do matrimonial, vai ter uma união carnal para que nasçam os filhos. Mas Nosso Senhor enobreceu com santidade esse amor, para não virar promiscuidade, para não virar pecado. Então é um amor que Nosso Senhor leva. E São Paulo vai dizer que a união do matrimônio dos senhores equipara-se à união de Cristo com a sua igreja, que é o que? Casta,
santa, imaculada, Nosso Senhor deu a vida por ela, deu fecundidade à igreja, por isso todos nós que somos batizados somos da fecundidade da igreja, mas um amor limpo. Um sinônimo desse amor chama sacrifício, da fidelidade. Por isso Nosso Senhor deixou o quê? Indissolúvel. Não existe poder no céu, nem na terra, nem nos infernos, muito menos, que possa dissolver a união sacramental do matrimônio, só a morte. Mas não é porque a morte é mais poderosa que Deus e que... Não, é porque, como requer um vínculo entre duas pessoas, ao desaparecer uma pessoa, o vínculo se dissolve. E esse desaparecimento é com a morte física. Não é o pecado de um, não é que o outro acabe apostatando, deixe uma... Não. É a morte física. Parada cardíaca, respiratória e cerebral. Aí o matrimônio acabou neste momento. E também, na definição vai dizer que Nosso Senhor dá a graça de se amarem um ao outro santamente, já havia comentado, e de educarem cristalmente seus filhos. Porque aqui, na tradição, a gente fala, não, ter muitos filhos. Isso é uma bênção de Deus. Mas a educação é um ofício que pesa junto com os filhos que se tem. Não é só ter filhos, educá-los cristalmente para que alcance a salvação das almas. Então, um homem e uma mulher que se unem pelo sacramento do matrimônio, já tem a graça de se amarem santamente, de estarem fiéis um ao outro e de terem os seus filhos e educar cristalmente. Isso vem a graça do sacramento, que pela união feita conforme a vontade do Nosso Senhor, essas coisas fluem como num manancial que segue o seu curso ali. Por quem foi instituído? O matrimônio foi instituído pelo próprio Deus no paraíso terrestre, é o que eles diziam, crescei e multiplicai-vos, e no Novo Testamento foi elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. Havíamos já falado, quando falamos da ordem, do sacramento da ordem, por isso agora vemos o matrimônio, mas repito, por lei de Deus, todo homem, toda mulher está destinado ao matrimônio. Por isso não existe vocação matrimonial. Não existe. Por quê? Nasceu um homem, nasceu uma mulher, vão casar um dia. Essa é a lei geral, universal. Vocação, vocare, chamar. Então, de todos os que estão destinados ao matrimônio, Deus diz, fulano vai ser monge. Fulana, carmelita. Então, da exceção que Deus faz, chama vocação. Então, não assim, se um homem não tem vocação sacerdotal ou irreligiosa, e uma mulher não tem vocação religiosa, por inclinação da natureza, está destinado ao matrimônio. Aí esta lei que destinou todos foi lá no paraíso terrenal, crescei, multiplicai-vos e povoai a terra. E no Novo Testamento, Deus, com o mesmo fim que ele deu à humanidade de se casarem, ele eleva com o sacramento. Somente isso. Por isso, entre os pagãos, a união é respeitada entre um homem e uma mulher. Porque conforme aquele primeiro chamado, crescei e multiplicai-vos. Aí no Novo Testamento, entre batizados, ela não é suficiente. Precisa se tornar sacramento. Tem o sacramento do matrimônio alguma significação especial? O matrimônio, como sacramento, significa a união indissolúvel de Jesus Cristo com a Santa Igreja, sua esposa e nossa mãe amantíssima. É o que eles diziam de São Paulo a princípio. São Paulo define o matrimônio como a união de Cristo com a sua Igreja, não? Que a amou e se entregou por ela. E estas palavras do apóstolo designa o que? A fidelidade de Cristo. Por isso nós podemos dizer com propriedade que a Igreja é infalível. Por quê? Porque Cristo amou e deu a ela a verdade que não pode defeccionar. Que a Igreja é divina, porque Cristo é Deus e se une com uma sociedade divina, que é a Santa Igreja.
Por isso a Igreja Católica Apostólica Romana é indefectível, é imaculada, é sem mancha e sem ruga, porque é esposa de Cristo que não aceita nenhum defeito. Então, desse mesmo modo, como analogia, é o matrimônio. É uma união santa, pura. Houveram heresias como os maniqueus, aí na Idade Média, que disseram, albigenses, maniqueus, que disseram que o matrimônio era um pecado, porque eles tinham uma teoria satânica, em definitiva, como toda heresia, e essa é mais grotesca ainda, que como todos os elementos materiais são do demônio e só as coisas espirituais são divinas, no matrimônio geram-se crianças. Então é confinar o espiritual, que é a alma, dentro de um corpo que é do demônio para eles. Então essa união era proibida. Enquanto eles diziam essas aberrações, eles cometiam outras aberrações. Em sua grande maioria eram sodomitas e faziam um monte de estupidezes, não? Pecados absurdos. E assim, quem pôs fim a esta heresia foi São Domingos, com Santo Rosário, Simão de Montfort com a sua espada, que matou um monte, hein? E Santo Antônio também, nosso amado e querido patriarca, que com a sua pregação também tirou este erro da mente, da alma de muitos hereges. Está aí. Então, nesta união pura e santa, fecunda, se transforma em sacrifício. E o sacrifício é a fidelidade. É conhecido, não? Este mundo que nós vivemos sem censura, o pecado está dentro de um aparelho que está dentro do bolso de qualquer um. Infelizmente é assim. Que a imodéstia nos vestidos, a lascívia no vocabulário, nos costumes, infecciona toda a fidelidade, hein? É a castidade sacerdotal que corre risco contínuo, é a castidade, também matrimonial, sim senhores dos senhores, a inocência das crianças, que está por um trisco a qualquer momento de se perder, por uma estupidez, um vídeo, uma dança, uma música, qualquer coisa faz perder, inflamar as almas. Mas aí então, em todas as almas que amam a Deus, como se concretiza a fidelidade no quê? No sacrifício de não perder a graça que recebemos, a castidade sacerdotal que somos obrigados, a castidade matrimonial que os senhores são obrigados, e a inocência dos costumes que todos somos obrigados, e de modo peculiar de preservar as crianças. Então o amor se transforma nesse sacrifício, não necessariamente o amor afetivo. Aí os senhores, pela experiência matrimonial dos anos que têm, sabem que o romantismo do noivado, lua de mel ou de fel, depende da lua que lhes tocou, se transforma no amor peculiar, singular, próprio de uma união a dois. Mas não é o romantismo do namoro, hein? Bom, isso daí os senhores conhecem pela experiência própria. Mas o sacrifício da vida para manter os filhos, gerar os filhos e de serem infiéis um ao outro, isso é o amor puro e santo e indestrutível. 829. Por que se diz que o vínculo do matrimônio é indissolúvel? Disse que o vínculo do matrimônio é indissolúvel, isto é, que não se pode quebrar senão pela morte de um dos cônjuges, porque assim o estabeleceu Deus desde o começo, e assim o proclamou solenemente Jesus Cristo nosso Senhor. Contra esta verdade, a igreja chamada ortodoxa, que em realidade é heterodoxa, diz que é possível dar o divórcio, porque Moisés permitiu o divórcio para algumas ocasiões. E Nosso Senhor disse o quê? Moisés permitiu por causa da dureza dos vossos corações. Pois eu vos digo, aí ele está dizendo como Deus e legislador, o que Deus uniu, o homem não separa. Então Deus deu a Moisés uma dispensa, que essa dispensa acabou quando Nosso Senhor disse essas palavras que acaba de mencionar. Eu não sei como o herege cismático é capaz de entender o contrário. É uma proeza, uma insanidade mental. Em todo caso porque ao afastar-se da união com a igreja, qualquer um está sujeito a qualquer estupidez. Esta é uma. Então não tem como entender de outro modo. Nosso Senhor disse, o que Deus uniu, o homem não separa. Então o que se entende disso? Que só a morte pode separar.
em nada e ninguém outro, nem papa, nem bispo, nem nada, ameaça de morte, nada. Então, mais claro que o sol ao meio-dia. No matrimônio cristão, poder-se-ia separar o contrato do sacramento? Não. No matrimônio entre cristãos, o contrato não se pode separar do sacramento, porque o matrimônio não é outra coisa senão o mesmo contrato natural elevado por Jesus Cristo à dignidade de sacramento. Pareceria um pouco grosseiro, talvez, ou rigoroso, algo semelhante, o matrimônio ser tratado como um contrato. Mas é assim, porque o homem livremente cede o seu corpo e a mulher livremente cede o seu corpo e alma. É a união de corpos e almas. E ambos serão o quê? Como disse nosso Senhor e Deus, uma só carne. Porém, de uma só alma também. Então, como fulano está se cedendo a fulana, se ela não aceitar, não é matrimônio. Por isso, no sacramento, o padre pergunta: fulano aceita dona fulana como sua legítima esposa? Aceito. Fulana aceita fulano como seu legítimo esposo? Aceito. Aí eu vos uno em matrimônio em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pronto. Se não houver o aceito de ambas partes, não há sacramento. Como é uma troca de vontades, por isso chama de contrato. Porque o contrato é mais ou menos isso. Os advogados que são devotos dessa questão sabem, uma troca de vontades com assentimento de mútuas partes, senão não há contrato. No sacramento é a mesma coisa. Se fulano não aceita fulano, fulano não aceita fulano, não há sacramento. Então, por causa dessa troca de vontades equiparada a um contrato. No Antigo Testamento, lá desde o paraíso, de lei natural. E desde o Novo Testamento, esta união de vontades, Cristo nosso Senhor e Deus elevou a sacramento. Por isso não são separáveis sacramento de contrato. É o sacramento, a modalidade e a modo de contrato. Uma só coisa. Que efeitos produz o sacramento do matrimônio? Perdão, pulei uma questão. 831. Então, entre os cristãos, não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento? Entre os cristãos não pode haver verdadeiro matrimônio que não seja sacramento. Entre cristãos, obviamente entre católicos, e falando de pessoas batizadas validamente. Então, por exemplo, não me vem à cabeça uma seita. Não sei qual dessas diabruras, sei lá, vamos supor que a Assembleia de Deus batize em nome de Jesus somente. Eu te batizo em nome de Jesus, aí afogo o fulano na piscina, aí sai o que? Um herege de lá sem ser batizado, porque isso não é suficiente. Aí ele casa com a outra herege que foi batizada desse jeito. Aquilo não é sacramento, porque o batismo é inválido. Agora, entre pessoas batizadas validamente, que se unem um homem livre com uma mulher livre, sem impedimentos canônicos e também morais, como parentesco muito próximo, por exemplo, é um sacramento. São batizados e união entre batizados no sentido marital, sacramento, e está feito. Que efeitos produz o sacramento do matrimônio? O sacramento do matrimônio, primeiro, dá um aumento da graça santificante. Isso daqui repassando, nós vimos em outra ocasião que existem sacramentos de vivos e de mortos, não? Os de vivos são sacramentos que supõem a graça de Deus na alma, e os de mortos são aqueles que recebemos em pecado. De mortos, batismo e confissão, e os demais 5 sacramentos de vivos. Então, quando um homem com uma mulher se casam, porque eles são ministros do sacramento, eles se casam, padre e testemunha representando a igreja, os padrinhos da sociedade, a graça que está na alma aumenta. Aí vamos falar, padre, se alguém tiver a desgraça de ter casado em pecado, não aumenta, porque não se aumenta o que não se tem. Simples assim. Ao se confessar, bem contrito e humilhado,
remove o obstáculo que é o pecado, aí a graça flui novamente. Mas casando em pecado, não teve aumento de graça naquele momento, porque teve um obstáculo na alma, que é o pecado mortal. Segundo, confere a graça especial para se cumprir fielmente todos os deveres matrimoniais. Isso é importante, a graça chamada sacramental. Todo sacramento tem uma graça própria do sacramento. O batismo nos faz filhos de Deus, o crisma soldados de Cristo, a Sagrada Ordem nos faz aptos como ministros de Cristo. Agora o matrimônio, a graça própria é de cumprir fielmente todos os deveres matrimoniais. Aqui alcança desde o ato conjugal feito com virtude até educar uma criança no caminho da salvação. Então todos os ofícios paternos ou de esposo, ambos, maternos de esposa, ambos, são iluminados pelo próprio sacramento que os senhores contraíram diante do altar de Deus. Então, por exemplo, um matrimônio que se condena nunca poderá dizer nós não tivemos graça para isso. Tiveram. No tempo da paz, da guerra, nas catacumbas de Roma, ou diante do paraíso terrenal, ou no final dos tempos, ou no princípio da humanidade, não importa. Todo matrimônio, pelo sacramento, ambos têm a graça de cumprir todas as funções que emanam desse sacramento. Todos. Santos, pecadores, com muita virtude ou pouca, casaram, têm graças para serem santos, fiéis uns aos outros.